Olá, turma, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso webinar da Faculdade SES sobre os principais desafios jurídicos para 2023. Eu sou o professor Alessandro Timbó, sou médico, sou advogado, especialista, mestre e doutorando em Direito Médico, sou coordenador da nossa pós-graduação em Direito Médico aqui do SES, em coordenação com o grande professor e amigo Luciano Figueiredo. Tá bom? De maneira preliminar, eu queria convidar você que ainda não faz parte do nosso time de alunos a participar, se matricular na nossa pós-graduação em Direito Médico do SES. E a gente tem inúmeros desafios. Aliás, foi um desafio escolher qual seria o desafio jurídico para 2023 no Direito Médico, porque temos vários. Vimos recentemente a questão da possibilidade da prescrição da cannabis ou do canabidiol. Vimos recentemente a questão do rol taxativo ou exemplificativo da ANS para os operadores de saúde. Mas esse desafio aqui eu acho que é extremamente importante, paradigmático na nossa sociedade, sobretudo em face dos médicos, no seu comportamento social, de comunicação social médica. Tá? Então, qual é o tema que eu vou tratar com vocês aqui? Me deram 30, 40 minutos, eu já peço desculpas, porque o tema é muito desafiador. Eu não sei se eu vou conseguir me ater a esse tempo, mas vou tentar fazer o mais rápido possível que eu possa. E quero convidar você, porque a gente tem dentro do nosso conteúdo programático uma aula específica sobre anúncios médicos, que a gente discute com muito mais profundidade esse tema, e é algo extremamente importante, porque os médicos, sobretudo com o advento das redes sociais e sobretudo com a pandemia da Covid-19, se lançaram no ecrã para anunciar os seus serviços. E até que ponto o ordenamento jurídico pátrio está maduro para proceder à moldura normativa adequada para os médicos no que tange os anúncios médicos? Então, olho na tela, qual é a pergunta norteadora? Eu sempre gosto de fazer uma apresentação com a pergunta norteadora e a gente apresenta o tema, apresenta o que está acontecendo no tema e a nossa opinião ao final da apresentação. E qual é a minha pergunta básica para você que está aí do outro lado? A gente já pode, ou os médicos já podem fazer publicidade nas redes sociais, utilizando-se da imagem dos pacientes com o antes e o depois? Você já deve ter visto no Instagram, no Facebook, alguma publicidade médica de algum médico. Geralmente os médicos que trabalham com estética, cirurgia plástica, dermatologia, os médicos que tratam com a beleza são aqueles que geralmente fazem esse tipo de anúncio do antes e o depois, utilizando a imagem do paciente. E a grande questão é que alguns processos têm sido protocolados na Justiça, questionando a limitação que o Conselho Federal de Medicina impõe sobre os médicos em função desses anúncios, né? E aí eu não quero aqui, de forma preliminar, por favor, não quero condenar a opinião de ninguém que tenha uma opinião contrária à minha. Pelo contrário, esse é um tema, é um desafio, é um tema que não está de uma forma definitiva estabelecido o que deve ser. Há várias teses, há várias possibilidades de você enxergar esse fenômeno jurídico. E também não quero aqui parecer, vou falar de um caso concreto, eu não quero condenar a conduta da médica ou de um médico que lance o mesmo expediente, até porque eu não sou do Conselho Regional, nem do Conselho Federal de Medicina. Pelo contrário, eu defendo médicos. Portanto, é uma explanação educativa, essa sim, de cunho educativo e de cunho que a gente se debruce do ponto de vista jurídico das restrições para que a gente tenha um ambiente normativo, judicial, o mais maduro possível. Tá bom? Então, repetindo a pergunta, já lá se vão 4 minutos, olha só. Já podem os médicos fazer publicidade nas redes sociais, utilizando-se a imagem dos pacientes como antes e depois? Então, primeiro eu vou apresentar o arcabouço normativo, depois eu vou apresentar o caso concreto, as decisões judiciais até o momento que envolvem esse caso concreto e a minha opinião sobre tudo que a gente conversar. Então a gente começa com a fonte normativa legal para a regulamentação da profissão do médico por parte do CFM. A gente começa qualquer raciocínio jurídico, do ponto de vista normativo, com a Constituição. E a Constituição, no artigo 5º, inciso 13, diz lá que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a Constituição deixa clara que
é preciso, se você for exercer qualquer profissão, profissão de advogado, profissão de médico, profissão de contador, se houver alguma restrição da qualificação profissional, veja bem, estou tratando de qualificação profissional, eu preciso que tenha uma lei ordinária federal que faça essa delimitação. Se não for uma lei tratando de qualificação, veja, qualificação profissional, em relação ao exercício, o que ele pode, o que ele precisa ter para ser um profissional. Tá bom? Isso é muito importante eu destacar isso porque, no final, a minha conclusão tem relação direta com essa interpretação. O grande professor César Roberto Bittencourt, em seu grande livro, Código Penal Comentado, diz que a atividade do médico, turma, constitui o exemplo típico de atividade profissional regulada por lei e disciplinada por requisitos, que disciplina os requisitos e as condições e os limites para o exercício dela. Por quê? Porque o bem jurídico envolvido na atividade médica ele é muito importante. Qual seja a saúde das pessoas e das coletividades. Está lá no princípio fundamental número 1 do Código de Ética Médica e no artigo 2º da Lei do Ato Médico, a Lei 12.842. Ainda com o professor Bittencourt, abre aspas, por se tratar de profissão intrinsecamente voltada ao cuidado da saúde das pessoas, olha o que eu falei, justifica-se a preocupação do legislador, inclusive o penal, em proteger a saúde pública. E o que é que o legislador penal diz no artigo 282? Que se o médico exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, se o profissional de saúde como um todo, sem a autorização legal ou excedendo-lhe os limites da lei, aí está incorrendo em exercício ilegal da profissão, portanto crime. Então, o que a gente está falando aqui de exercer ou não a profissão para além daquilo que a lei permite também, pode ser considerado também um ato tipificado no artigo 282 do Código Penal. E aí, falando da fonte normativa, a Constituição de 88 diz que Lei Ordinária Federal estabelecerá, quase não sai, os limites para o exercício da profissão. No que tange os anúncios médicos, a publicidade médica, apesar de que, em meu sentir, publicidade, fazer anúncio, não é condição para o exercício da profissão, você pode ser um médico que pratica medicina de forma regular a vida inteira e não faz um anúncio, uma propaganda sequer. Ok? Temos o Decreto-Lei 4113 de 1942, um diploma muito antigo, é de se reconhecer que seria necessário que ele já fosse atualizado, mas é uma lei que foi recepcionada pela Constituição de 88, porque não tem nenhuma ADPF questionando em controle concentrado a constitucionalidade de algum dispositivo ou do decreto-lei como um todo. Esse decreto diz, ele regulamenta, em sua ementa ele diz o que ele faz, ele regula propaganda de médicos, cirurgiões, dentistas, parteiras, massagistas, enfermeiros de uma maneira geral. E o que ele diz? Que o artigo 1º é o mais importante do Decreto-Lei 4113. Ele diz que é proibido aos médicos anunciar cura de determinadas doenças para as quais não haja tratamento próprio. Na pandemia tivemos médicos, infelizmente, anunciando soro da imunidade contra a Covid-19. Isso não pode, em meu sentir, é exercício, inclusive, ilegal da medicina, em função de exorbitar o Decreto-Lei 4113. No inciso 3 diz que o médico não pode anunciar exercício de mais de 2 especialidades. Esse dispositivo é reforçado pela deontologia médica na resolução do Conselho, nas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então, o médico pode até ter mais de 2 especialidades, mas anunciar só pode 2, no máximo. Ele não pode realizar consultas por meio de correspondência, veja como é antigo isso, correspondência pela imprensa, caixa postal, pela imprensa, caixa postal, rádio ou processos análogos. Até hoje vale essa máxima de que o médico não pode prestar uma consulta numa entrevista que ele vai dar na rádio, na televisão, na rede social, fazendo uma interpretação extensiva, tá? Agora, esse dispositivo parcialmente foi comprometido com o advento da Lei 13.989, no meio da pandemia, vocês devem ter acompanhado, que instituiu a possibilidade da teleconsulta, porque a telemedicina é um guarda-chuva que tem várias espécies, e a teleconsulta, que é isso que o inciso 4 do artigo 1º do Decreto-Lei 4113 diz, passou a ser permitido.
Caminhando mais um pouquinho, no inciso 5, diz que é vedado anunciar especialidade ainda não admitida pelo ensino médico, ortomolecular, medicina integrativa. O Conselho não reconhece isso como especialidade médica, então não pode anunciar. Ou que não tenha tido a sanção das sociedades médicas. 7, muita atenção nesse dispositivo. É vedado ao médico anunciar sistematicamente agradecimentos, manifestos por clientes, ou seja, o cliente que for numa rede social agradecer ao médico, isso não pode, é vedado, e que atentem contra a ética médica. Então, o ideal aí é que fosse ou que atentem contra a ética médica. Se eu tivesse um ou no lugar do i, toda essa discussão que a gente vai ter daqui até o final da aula estaria resolvido, mas é e que atentem contra a ética médica. Então, na minha interpretação, é proibido aos médicos anunciar sistematicamente agradecimentos dos seus clientes em suas redes sociais, em suas peças, e que atentem contra a ética médica. Você pode fazer uma interpretação aí de que esse i, ao invés de ser cumulativo, podia ser alternativo. Então, fazer anúncio que atente contra a ética médica poderia também ser enquadrado como algo, o exercício ilegal da medicina. Temos essa questão para a gente discutir. No inciso 9, com referências a métodos de tratamento diagnósticos não consagrados, ou seja, se não está consagrado, o uso da cloroquina não está consagrado, você não pode ir para a rede social anunciar. E aí tem um parágrafo 2º que diz basicamente, que é o que importa, que como deve ser o anúncio médico? O médico deve ir para a rede social para dar conselhos sanitários, informar a população, use máscara, faça o seu presente. Estamos agora no novembro azul, né? Tivemos o outubro rosa, novembro azul. O médico tem que ir conscientizar da importância de fazer um preventivo, um exame de mama, um exame de próstata agora para os homens. Então é assim que funciona os anúncios médicos, não na perspectiva mercantilista. O médico faz, portanto, propaganda e não publicidade. Publicidade, eu tento convencer o receptor da mensagem a mudar de atitude para consumir algo, para adquirir um bem ou um serviço. Propaganda não. Eu tento modificar o comportamento daquele que me escuta com uma ideologia, com uma perspectiva educacional, uma perspectiva política. Eu não quero vender nada, eu quero que ele tome uma determinada atitude. Vide que é propaganda eleitoral gratuita que tivemos no mês passado inteiro em função das eleições presidenciais. Tá bom? Aí, saindo do Decreto-Lei 4113, caminhando um pouquinho na história, em 1957 veio a lei importantíssima, que é a Lei 3268, que é a lei que dispõe sobre os conselhos de medicina, que instituiu o Conselho Federal de Medicina e os regionais como autarquia federal que regulamenta a ética médica em toda a nação. Então, portanto, turma, temos lei ordinária federal que garante ao CFM e aos regionais dizer o que é ético e o que não é ético. É claro que qualquer dispositivo feito por uma resolução do Conselho pode ser objeto de uma ação judicial questionando sua ilegalidade ou sua inconstitucionalidade. Nada pode ser afastado da apreciação do Judiciário. Artigo 5º, inciso 35. Entretanto, turma, eu quero lembrar a vocês que uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público para a qual a outorga de um serviço. O serviço é entregue pela União, o Congresso Nacional, o presidente, a União, a esfera federal entrega à autarquia a execução e a titularidade do serviço público. Não só apenas a execução, como acontece na delegação. Delegação é uma coisa, outorga é outra. Direito administrativo. Na outorga, há a execução contra a entrega da titularidade. É como se o Congresso Nacional tivesse dito assim, olha, sobre a profissão médica, eu não vou legislar não. Quem vai legislar os comportamentos dos médicos são vocês. É você, Conselho Federal e os regionais. Então é a chamada descentralização por serviço ou descentralização funcional, mediante sempre lei específica. Eu concordo, tem que ter lei específica. E temos a lei 3268. Essa lei, meus caros, em seu artigo 2º diz lá qual é o objeto da lei. Olha, os conselhos federal e regionais são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República, que vão zelar pelo perfeito desempenho ético. O que é ética? Ética é um grupo de normas relativas a uma determinada coletividade. Código de ética médica, código de ética da advocacia, código de ética do jornalista. Aquela comunidade tem que seguir
aqueles padrões de conduta. E são tão específicos que não faz sentido você deixar para o parlamento, que é lento, fazer e entrar nos pormenores de todas as restrições que os médicos devem ter. Não faz o menor sentido isso, turma. É contraproducente. É muito mais fácil criar uma autarquia e essa autarquia, formada por pessoas que compõem a classe, estabelecer aquilo que é correto ou não, de acordo com o objeto central de cada atividade. Tá? No artigo 5º diz que são atributos do Conselho Federal votar e alterar o Código de Deontologia Médica, o Código de Ética Médica. E no Código de Ética Médica a gente tem um capítulo específico, que é o capítulo 13, o último capítulo da parte normativa, deontológica, sobre publicidade médica, que não deveria ser publicidade médica. Deveria ser propaganda médica, como eu expliquei, e na nossa pós a gente aprofunda mais esse assunto. E eu não coloquei aqui, mas a Lei 3.268 também estabelece que os regionais e o CFM pode fazer advertência, fazer censura, fazer suspensão e até a cassação do exercício. Então, eventual punição que o Conselho venha a propor ou venha a aplicar, levando até eventual cassação do registro do médico, ela é legal, porque ela está estabelecida em lei ordinária federal, que foi também recepcionada pela Constituição de 1988. Tá bom? Então, falando de outro dispositivo, de outra lei ordinária federal, só que essa mais recente, a Lei do Ato Médico, ela diz lá no seu artigo 2º, é a Lei 12.842, de 2013, diz lá que o objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas. Então, qual é o objeto da atividade médica? Não é a obtenção de lucro. O médico não é um mercador da saúde. O lucro não está acima de tudo. O que está acima de tudo no exercício da atividade médica? A promoção da saúde das pessoas e das coletividades. Isso nada mais é do que aquilo que já vem sendo escrito nos códigos de ética médica desde da década de 80, os últimos 5 códigos de ética médica que eu tenho notícia, tem esse princípio fundamental. Isso passou a ser também objeto de lei federal na Lei do Ato Médico, que é muito importante, porque os positivistas de plantão precisam de um que esteja escrito necessariamente na lei, de forma taxativa, porque senão fica o coraçãozinho deles fica doído, né? Então, temos aí, nesse caso, uma lei que diz claramente que o médico não é o mercador da saúde. Ele age em favor, na hierarquia dos objetos. Qual é o primeiro objeto? Primeiro objetivo, promover a saúde das pessoas. Depois ele vem ganhar dinheiro, depois ele vem com as coisas. É a mesma coisa do policial. Qual é o principal da atividade policial? Fazer a segurança das pessoas. Tanto que não é ganhar o salário dele, apesar de que o salário do policial, os proventos dos médicos, o salário é muito importante. Mas o policial, até se ele não tiver no serviço, ele tem por dever de ofício da profissão dele defender as pessoas, um eventual assalto que está acontecendo. Ele não está de plantão, mas ele vai lá e faz a defesa, assim como o médico. O médico não está atuando no plantão, a pessoa passa mal aqui na minha frente, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo e ir atender. Porque na hierarquia dos objetos é a saúde das pessoas que importa. O médico não é um comerciante da saúde. E daí vem as restrições, parte das restrições em relação aos anúncios, tá? Só reforçando isso, no Código de Ética Médica tem várias passagens que dizem que o médico não é um mercador. No princípio fundamental número 9 diz lá, a medicina não pode ser exercida como comércio. No princípio fundamental número 10 diz lá, o trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivo de lucro, com finalidade política ou religiosa. Porque se tudo isso interferir no ato médico, ele deixa de se preocupar com a saúde das pessoas. Princípio fundamental número 20, olha expressamente, a natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza a relação de consumo, não é relação de consumo. Ah, professor, mas o judiciário diz que é relação de consumo. Eu sei que diz e diz errado. Já escrevi sobre isso, inclusive minha dissertação de mestrado, que gerou o meu livro, o estudo sobre o contrato de tratamento aqui no direito brasileiro, é justamente sobre isso. Uma das coisas que eu trato é isso. Para mim, na minha opinião, data vem as opiniões em contrário, a maior barbeiragem jurídica no direito médico, e uma das maiores no direito civil que temos, é esse enquadramento jurisprudencial da relação paciente-médico como sendo de consumo. Gera uma antinomia entre a ética e o direito, que é um grande problema,
e não corresponde ontologicamente à essência do que é a atividade médica. Como eu acabei de falar, o médico não é ou não deveria ser, e o direito é isso, o direito é essa ciência deontológica que determina como devem ser as coisas, não deveria ser de consumo. E no artigo 58 diz lá, o exercício mercantilista da medicina está vedado. Então é vedado o exercício mercantilista da medicina. Aí temos um artigo, eu não vou ler, porque já estou com 20 minutos aqui e eu quero ir direto ao assunto, do grande doutor Arthur Caplan, que é lá da divisão de ética médica da Escola de Medicina da Universidade de Nova York, tá? E ele diz lá, tem um artigo na Medscape, eu vou até... Quem quiser pode me acionar, turma, no Instagram, no inbox, que eu mando para vocês. @AlessandroTimbó, eu mando esse artigo. O que ele diz lá? Resumindo, ele diz, olha, o médico, vamos parar com essa história de chamar médico de fornecedor e paciente de consumidor. O médico não é provider. Porque se o médico for entendido como um provider, eu tenho a ética do business, a ética empresarial. Só que os médicos não podem agir dentro de um conjunto de regras empresariais, e sim um conjunto de regras médicas que tenham como objetivo central a promoção da saúde dos pacientes. É claro que um hospital, um plano de saúde, tem essa perspectiva do lucro, tem essa perspectiva da hotelaria, mas o ato médico em si, a essência da atividade médica, não. Indo para o Código de Ética Médica, como eu falei, não vou ler todos os artigos, só o que interessa aqui para a gente, tá? No capítulo 13, que é o da propaganda médica, tá lá publicidade, mas eu já tive, inclusive, oportunidade de palestrar para o CFM e sugerir com que na próxima atualização normativa eles mudem o nome, porque o médico não faz publicidade, o médico faz propaganda apenas. Diz lá que é vedado ao médico deixar, anunciar ou participar em qualquer divulgação de assunto médico. Veja que é o primeiro artigo, hein? Logo que abre a sessão. Deixar de ter, com que esse anúncio deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade. O que é isso? O médico só pode fazer propaganda. O médico não pode fazer publicidade. E aí o artigo 112 complementa. Por que não pode fazer publicidade? Porque é vedado ao médico divulgar informações de forma sensacionalista. Eu sou o melhor. Vem uma doença que vai matar todos e eu tenho a cura. Promocional, e aí se inclua autopromocional, promocional de terceiros e autopromocional. O médico não pode fazer anúncios para promover seus tratamentos, angariar clientela, porque isso traz a concorrência desleal, e de conteúdo inverídico. Coisas que não são verdades, isso é até óbvio, o médico não deveria tratar. Indo para o capítulo 5, na verdade, voltando um pouquinho no capítulo 5 no Código de Ética Médica, só para fazer o caminho normativo completo, no parágrafo 2º do artigo 37 do Código de Ética Médica, o legislador, entre aspas, porque são os médicos dentro do Conselho Federal, fazendo o seu papel normativo estabelecido pela Lei 3.268, diz que, ao utilizar as mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina. Tem um S a mais aí. Então, ao utilizar a mídia social, e isso foi colocado em 2015, porque tinha alguns advogados, de forma inteligente, dentro daquilo que o direito determina, dizem, olha, eu não tenho determinação expressa em relação à rede social, eu tenho para os anúncios. Aí eles modificaram e colocaram esse parágrafo 2º para dizer, olha, as redes sociais também estão abarcadas pelas restrições relativas aos anúncios. E aí, em relação a essas resoluções, nós temos 4 resoluções do Conselho que vedam, que tratam da publicidade e da propaganda. Todas elas, turma, todas elas, buscam evitar a mercantilização da atividade médica. E aí, em específico, a Resolução 1974/2011, que é a resolução, um de seus dispositivos, foi o objeto do mandado de segurança, que a gente vai tratar logo em seguida. Essa resolução estabelece os critérios norteadores da propaganda em medicina. Veja que aqui eles usam o termo correto, propaganda em medicina, conceituando os anúncios, a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a autopromoção e as proibições referentes à matéria. Tá aí a resolução 1974, ela substituiu a resolução anterior, que era a resolução 1701 de 2003. Então, aí 8 anos depois, em 2011, ela foi atualizada em 2015,
veio a Resolução 1974. E aí eu chamo para a nossa conversa aqui o então presidente do CFM, doutor Roberto Luiz Dávila, que na apresentação da resolução, ele disse de forma muito pertinente para que serve a resolução. Serve para evitar os excessos do sensacionalismo, da autopromoção e para tentar evitar, turma, a mercantilização do ato médico, que comprometem a própria existência daqueles que deles dependem. O que ele está dizendo? Se houver a mercantilização da atividade médica, os pacientes terão a sua vida comprometida. Porque, veja, se eu sou um médico e a indústria farmacêutica está me dizendo assim, olha, doutor, prescreva isso aí que eu lhe pago R$10.000 cada prescrição que o senhor fizer do meu medicamento. Mas espera aí, esse medicamento não é adequado para esse caso concreto. Doutor, prescreva, ninguém vai saber. Aí o sujeito vai, prescreve, na hierarquia dos objetos coloca o lucro em primeiro ponto e não a saúde das pessoas. E aí a própria saúde das pessoas fica comprometida se a gente assumir que a medicina pode ser mercantilizável. Esse é o raciocínio básico. E aí quais são as normas? Também não vou tratar de todas, vou tratar apenas de algumas aqui, tá? A ementa eu já falei. Essa resolução visa o esclarecimento, ou seja, a propaganda. Tá? E no artigo 3º diz lá que é vedado ao médico, dentre outras coisas, a linha G, expor a figura de seu paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado, ainda que com autorização expressa do mesmo, ressalvado o disposto no artigo 10 dessa resolução. Então, muita atenção, muita atenção. A linha G do artigo 3º da resolução 1974 do CFM proíbe ao médico, qualquer médico que exponha a figura do seu paciente, como forma de divulgar técnica. Olha essa rinoplastia que eu fiz, olha esse lifting, olha essa despigmentação, olha esse implante de cabelo que eu fiz, olha resultado, método ou resultado de tratamento, ainda que com autorização expressa. Então, não há que se falar, o paciente autorizou. De acordo com essa norma, isso é ilícito ético. Ressalvado o dispositivo 10, o disposto no artigo 10. O que diz o artigo 10? Nos eventos científicos, ou seja, adstrito a médicos, se você tem uma rede social que só tem médico, beleza. Agora, se você tem uma rede social aberta, que qualquer um pode ver, não é evento científico isso. Não é nem um trabalho, nem um evento científico. Que torne imprescindível a exposição do paciente, aí sim você pede, através de termo de consentimento, a autorização expressa ou do representante legal do paciente para expor o caso concreto. Afinal de contas, nessa perspectiva, é uma perspectiva educacional de desenvolvimento da ciência, não à luz do Instagram, na minha opinião. Quero repetir aqui, essa é a minha opinião particular. Respeito quem entende que não tem nada de mais expor a figura do paciente, mas eu, data máxima vênia, discordo, ok? Compreendendo que, no direito, como a gente sabe, podemos ter uma tese ou outra prevalecente. E daí está posto o nosso desafio. Falando ainda da Resolução 1974, muita atenção. Não é só a linha G do artigo 3º que proíbe a utilização dos pacientes no antes e depois. Percebam, prestem atenção, que a linha K diz o seguinte: é vedado também garantir, prometer ou insinuar bons resultados do tratamento. Ou seja, ainda que seja anulada ou considerada nula a linha G, como aconteceu no caso concreto que eu vou mostrar, o médico estará incorrendo na linha K se ele fizer o antes e o depois insinuando bons resultados. Então, muita calma nessa hora, você que está aí achando que agora eu vou fazer antes e depois porque o juiz federal do TRF1, ainda em sentença, cabe apelação, anulou. Muita calma nessa hora, porque você pode ser enquadrado, você ou seu cliente, você na condição de operador de direito médico, seu cliente pode ser enquadrado em outra linha. E veja, a discussão sobre a anulidade, a anulação desse dispositivo da resolução não acabou ainda. E a gente tem precedentes em contrário. Precedentes transitados em julgado em contrário, que a gente vai tratar daqui a pouco. Mas eu quero o último dispositivo, prometo que é o último da resolução 1974, no artigo 3 diz lá, olha, as mídias sociais dos médicos
e dos estabelecimentos deverão obedecer às resoluções. E aí, parágrafo 1º, ele diz o seguinte, para efeitos de... E aí, é só para dizer o que é, né? Estrita reserva legal. Se é que vocês me entendem, entendendo a resolução como um ato normativo com for objetivo de emprego geral e com força normativa. Sites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram. Instagram, redes, mídia social. E está incluso. Então, no parágrafo 3º desse artigo 13, olha outro dispositivo que não foi anulado na sentença que a gente vai ver. No parágrafo 3º diz, é vedado ao médico e aos estabelecimentos de assistência médica a publicação de imagens do antes e depois de procedimentos, conforme previsto na linha G. E parágrafo 4º, a publicação por pacientes ou terceiros, de modo reiterado ou sistemático, de imagens mostrando o antes e depois, ou de elogios a técnicas e resultados, deve ser investigado pelo Conselho Regional de Medicina. Aí você pode me dizer, mas professor, se anulou a linha G, e esse parágrafo está fazendo referência à linha G, o parágrafo 3º, logo estaria sem sentido, perdeu o objeto. Concordo com você, é verdade. Agora, temos a linha K ainda. E temos o parágrafo 4º também, que estende um pouco para terceiros, porque pode ser que o médico não faça o anúncio na rede dele, mas o paciente faça na rede pessoal do paciente. Se isso for de modo reiterado, isso tem que ser investigado. Lembrando que, de acordo com o Decreto-Lei 4113, que a gente já leu, esse agradecimento reiterado por parte do paciente é considerado ilícito ético, ilícito civil, no caso, né? Ou criminal, se eu pegar aquele dispositivo da lei e fazer a norma penal aberta, a norma penal em branco ali, do artigo 282 do Código Penal. Vamos ao caso concreto. E aí quero reforçar mais uma vez que eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor sobre a conduta da profissional, sobre a decisão do juiz, ou estamos discutindo do ponto de vista jurídico as teorias argumentativas sobre o caso concreto, tá bom? Esse é o caso concreto de um mandado de segurança que corre há 3 anos na 2ª Vara Federal Civil do TRF1. Então, se vocês quiserem ter acesso aos autos, acessa lá, Tribunal Regional Federal, a partir de Minas, e vocês têm lá acesso ao tá aí o número do processo. Em sede de liminar, no dia 4 de julho de 2019, o juiz, substituto, se não me engano, concedeu a segurança no mandado impetrado pela doutora Patrícia Leite. O que ela pedia? Ela pedia que fosse anulada a linha G, que a gente acabou de ver, da Resolução 1974. E aí, em seu relatório, o ilustre juiz diz que, olha, a fumaça do bom direito, o STJ já possui diversos precedentes no sentido de que a competência administrativa do Conselho Federal de Medicina não abrange a regulação do exercício da medicina em si, tema que estaria sujeito à reserva de lei formal. Aí ele traz 2 precedentes que foram trazidos pelo brilhante Dr. Pedro Fonseca na inicial. Também tenho a inicial. Se vocês acessarem o processo, vocês vão ter, mas quem quiser pode me pedir. Eu não coloquei aqui porque eu já fui logo para a decisão, tá? Só que ele junta 2 precedentes e a gente sabe que o que vincula o precedente é a semelhança fática. E os 2 precedentes, apesar de terem afastado a competência do Conselho, esses precedentes realmente estavam embaraçando o exercício da atividade médica em sentido estrito. Não a ética médica ou o comportamento médico sem interferir no próprio exercício da atividade médica. Porque anunciar não é atividade médica. Anunciar é um comportamento acessório que gravita o ato médico em si. Pelo menos eu penso dessa forma. Entretanto, porém, contudo, o ilustre juiz concluiu que, desse modo, inexistindo previsão legal que proíba os profissionais de expor a figura do paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento, né, a alegação da impetrante de que a resolução não poderia conter reveste de plausibilidade jurídica. E, em função disso, porque estava correndo um PEP em face da doutora, o ilustre juiz deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão. Veja que aqui ele usa suspensão do artigo 3º, a linha G da resolução, bem como todo o processo administrativo. Então, suspendeu-se. E aí, o que aconteceu? Essa decisão liminar saiu em 4 de julho, o CFM recorreu,
Antes do agravo, eu vou mostrar aqui o caso concreto. Está aí a doutora Patrícia. Ela é cirurgiã plástica, estética avançada, ela faz matérias e divulga, é uma defensora da possibilidade de se divulgar o antes e o depois. Está aí uma imagem na rede social dela, o antes e o depois. E ela diz aqui que não teve manipulação na imagem. Enfim, ela faz a defesa dos argumentos dela. Inclusive, pelo que parece aqui, foi uma conversa de WhatsApp que ela postou, que doutor Pedro, que é o brilhante advogado que patrocina essa causa, colocou lá, olha, porque depois, 2 ou 3 meses depois, veio o advento da Lei de Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019. E aí, depois que a liminar foi concedida e cassada, veio um novo dispositivo que diz que a autoridade administrativa não pode cercear a publicidade, os anúncios de um agente econômico. E aí ele fez a interpretação plausível de que o médico é um agente econômico, logo o CFM não tem competência para cercear a liberdade de anúncio dele, só mediante lei ordinária federal. Agora, nós temos uma lei que dá competência ao CFM de, entre aspas, legislar sobre a atividade médica e a ética médica, e isso está posto à discussão. Aí um vídeo da doutora, que ela inclusive foi comemorar o feito, mas logo depois, aí o doutor Pedro, extremamente gentil, exatamente a argumentação, a Lei 13.874, artigo 4º, inciso 8º, passou a permitir a publicidade médica, tais como antes e depois, de modo que o CFM não pode restringir a publicidade médica. Está aqui a Lei de Liberdade Econômica. O que diz lá? Olha, é dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a ela. O CFM está vinculado à administração pública, como eu expliquei, no exercício da regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual a lei versa, exceto se o estrito cumprimento à previsão explícita em lei evitar o abuso do poder regulatório. Inciso 8. Restringir indevidamente o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas hipóteses expressamente vedadas em lei federal. Então, de acordo com o Dr. Pedro, e esse é um argumento normativista, de reserva legal, procedente, se não tiver uma lei que diga expressamente aquilo que se está proibindo, temos aí uma aparente invasão de competência. Tá? Ocorre que, como eu falei, a decisão foi agravada e o desembargador Novelli Villanova, um mês depois, cassou a liminar. Dizendo o seguinte, a vedação prevista no artigo 3º, a linha G da resolução, não exige lei específica. Por quê? Porque não se trata de condições ou qualificação para o exercício da profissão. E aí ele subiu um degrau, ele saiu da lei e foi para onde? Foi para a Constituição. Está lá, artigo 5º, inciso 12. Eu coloquei 13, deve ser 12. Então devo estar errado lá. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Fazer ou não, usar ou não a imagem do paciente no anúncio não trata de condição ou qualificação para o exercício da profissão. Na perspectiva do ilustre desembargador, que eu concordo, ao contrário disso, visa preservar a ética profissional do exercício da medicina. É insuscetível de controle judicial de legalidade e violação do preceito ético instituído pelo órgão profissional legalmente. E ele complementa, são notoriamente sabidos os malefícios e os dissabores causados com a divulgação de imagens de pessoas pelas redes sociais. Além de configurar, esse é o ponto, turma, é captação de clientela. Se aparece, isso funciona, que é uma beleza. Tem um procedimento, um lift. E aí, não foi o caso da doutora Patrícia, mas um outro profissional pode ir lá fazer a alteração da imagem, melhorar, tirar aqui uma imperfeição. A gente não sabe o que isso pode acontecer. E qual é o problema? Eu deixar para punir depois, eu caio no risco de preventivamente evitar um mal imensurável às pessoas que eventualmente se submetem a procedimentos que não deveriam se submeter. Repito, não estou falando especificamente da conduta que parece ser uma grande profissão da doutora Patrícia. Mas ele complementa lá, o médico está sujeito à disciplina deontológica estabelecida pelo órgão profissional. Pouco importa que o eventual abuso seja reprimido pela lei civil ou Código de Defesa do Consumidor. Ele diz lá que fica suspensa, portanto,
a eficácia da decisão agravada. Ok? Ele é muito importante que ele fez um outro, deixa eu ver, esse aqui. Um outro, deixa eu ir pro final. Ó, na mesma época, mais ou menos, o mesmo desembargador, em uma outra ação, usando a mesma fundamentação, negou a possibilidade de que, aí era uma outra questão, mas da mesma resolução, 1974, a vedação prevista no artigo 3º, a linha I, ou L, da resolução 1974, não exige lei específica, porque não se trata, era uma outra questão, né? Era a divulgação de certificados e tal, porque foi, inclusive, a Associação Brasileira de Médicos com Expertise e Pós-Graduação. Porque os diplomas de pós-graduação não podem ser anunciados se não tiverem a chancela do Conselho e se não estiverem em correspondência com a especialidade médica registrada junto ao Conselho. Fato é que, da mesma forma, o desembargador disse, olha, o Conselho tem competência para legislar sobre as questões envolvendo os anúncios médicos. Isso não é invasão de competência. Tá? Vale destacar, e é muito importante, já estou com 40 minutos, estou chegando no finalzinho, já tenho um pouco de paciência, que já existe jurisprudência desde 2013, e aqui eu estou falando de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não é o juiz de piso. É em sede de recurso, transitado em julgado. Tá? Existe jurisprudência anterior que diz que a resolução 1974 do CFM, com auxílio prático dos Conselhos de Medicina, que possuem legitimidade para tratar do exercício técnico moral da profissão médica, tem como fim princípio resguardar o interesse público, assim como regulamentar a ética na publicidade médica, não se verificando qualquer ilegalidade na referida norma. Por essa razão, não se sustenta a alegação do agravante no sentido de que há cerceamento do seu direito à liberdade de expressão e de livre iniciativa. Portanto, temos precedentes de um outro Tribunal Regional Federal, TF4, nesse sentido. Tá? E aí, chegando no finalzinho, teve a liminar, cassou-se a liminar mediante agravo, chamou-se o Ministério Público para se manifestar. O que o Ministério Público Federal opinou? Que, de fato, não há ilegalidade na resolução. Vamos ao parecer do Ministério Público do Parquet. Ele diz lá no mérito, olha, de pontuar-se prefacialmente, dispor a atividade administrativa normativa de disfarçável discricionariedade, sindicável apenas em casos de inequívoca antijuricidade, quando descumprida a lei ou a principiologia constitucional. Não é essa a hipótese dos autos. E o Parquet, mencionando a manifestação do CFM, quando do agravo, diz lá, olha, a participação do médico na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação deve se pautar pelo caráter exclusivo do esclarecimento e educação à sociedade, da propaganda, não cabendo aos mesmos agir de forma a estimular o sensacionalismo, a autopromoção de outros, sempre assegurando a divulgação do conteúdo cientificamente comprovado e válido, pertinente de interesse público. Mais à frente ele diz que, em suas aparições, o médico deve primar pela correção ética das relações de trabalho, sendo recomendado que não busque a conquista de novos clientes, a obtenção de lucros de qualquer espécie e o estímulo à concorrência desleal. Esse é um problema. A concorrência desleal, a mercantilização. Ah, mas os dentistas estão fazendo antes e depois, estão ganhando o mercado dos médicos. Estão, esse é um problema que tem que ser resolvido. Entretanto, na minha opinião, é o contrário. Os dentistas não deveriam fazer esse tipo de anúncio, até porque você atrai para si uma obrigação de resultado. Do ponto de vista jurídico, em eventual ação, o sujeito fez um procedimento plástico estético, não gostou, ainda que a técnica tenha sido bem feita, eu não gostei. É subjetivo. O resultado não foi aquilo que eu quis, você me prometeu um resultado bom e não alcançou. Então, há um problema na utilização do antes e o depois, há problemas adicionais. E ele menciona, olha, de forma muito acertada, os precedentes do STJ indicados na decisão agravada não se aplicam ao caso concreto. Um deles trata de exigência de certificado de proficiência em língua portuguesa por médico estrangeiro, aí realmente precisaria de lei, que aí incide no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, e o outro se refere à disposição sobre classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos para o sistema de saúde complementar.
nessas matérias, o STJ concluiu que há necessidade de lei específica. Então, é preciso que haja uma manifestação para que isso seja resolvido com definitividade, em nossa opinião, em tribunal superior. E ele complementa, olha, é importante que impeça-se os excessos, sensacionalismo, autopromoção, mercantilização, nesse sentido, sobrelevando aspectos técnicos que tocam à preservação da saúde física e psicológica do consumidor e dos pacientes, houve por bem a entidade profissional adotar o propósito aludido acima para estabelecer proibição geral e objetiva, desprezando a análise de subjetividades das intenções médicas. Eu não quero entrar na perspectiva de que o médico que está fazendo antes e depois está agindo de boa fé ou ele está agindo tentando mercantilizar a atividade médica. Eu parto do pressuposto que essa é uma conduta que funciona basicamente como promoção autopromocional. E o Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança. Entretanto, no mérito, que aconteceu há poucos dias, no dia 14 do mês passado, de outubro, o mesmo juiz, Anderson, concedeu a segurança. Tá? E ele mencionou os mesmos argumentos da reserva legal, dos precedentes que foram arrolados por Dr. Pedro e que não deveria haver essa restrição. Ele diz, inclusive, que não quer entrar no mérito se é proporcional ou desproporcional. Ele diz que é uma questão meramente formalista e jurídica, que não é. A gente não tem no direito constitucional pátrio atualmente uma questão meramente formalista, só se for em direito tributário, né? Ou então em direito penal, na última ratio. Mas, salvo nesses casos, a questão normativa tem que caminhar de acordo com a realização material dos direitos fundamentais. E, na minha opinião, o direito fundamental das pessoas terem o seu direito à saúde preservado na intenção da prática médica. Se os médicos passam a mercantilizar, eu acho que a gente pode ter uma subversão. E aí ele cita aí os argumentos dele. Agora, qual é o ponto importante? A parte dispositiva. Tá? Porque ele disse o seguinte na sua sentença. Ante exposto, julgo procedente o pedido nos termos do artigo 487 do CPC, concedendo a segurança para anular o artigo 3º, a linha G da resolução CFM e do processo administrativo. Tal. Veja, aí a gente pode cair na interpretação de que o juiz anulou o dispositivo e isso vale para todos os médicos do Brasil. Em tese, sim. Em tese, de fato, ele anulou. Eu tenho um mandado de segurança, no qual a parte impetrada é o CFM, logo todos os regionais estão inclusos nesse guarda-chuva da autarquia. E está aí o artigo 3º, a linha G. Entretanto, turma, eu quero convidar vocês para a seguinte reflexão. Essa não é a forma ideal de se fazer. Uma anulação de um dispositivo para toda a classe. Isso teria que ser num processo coletivo. Decisões dessa repercussão não podem ser tomadas de forma escoteira. Já imaginou um juiz de fronteira toma uma determinada decisão, o juiz substituto, reflete no país inteiro, constrói inúmeras relações jurídicas, depois vem o tribunal, como é o caso aqui, não acabou o processo ainda. Ainda cabe apelação e reforma a decisão. Como é que fica? E mais ainda, atenção meus alunos, percebamos que, como eu expliquei, existem outros dispositivos, como a linha K da mesma resolução, que não foi anulada, que trata de insinuação de bom resultado, e que o médico pode incorrer também nesse, ainda que a gente considere que está anulado em todo o território nacional a linha G. Portanto, do ponto de vista processual, a gente pode considerar que está anulado, mas, entretanto, do ponto de vista das consequências jurídicas, ainda mais que a gente tem precedente, como eu mostrei, do TRF4, em sentido contrário, ou seja, na própria apelação pode-se alegar, eu não sei o que o CFM vai alegar, mas ele pode alegar, olha, eu já tenho precedente, inclusive transitado em julgado, vocês têm que decidir. Aí pode sim virar um RESP, um recurso extraordinário, e uma corte superior definir, mas está aí, temos esse cenário. Aí eu trouxe como exemplos um médico que teve em 2020 o exercício cassado, médico do Ceará, o exercício da profissão cassada por anúncios médicos inadequados. Ele vendia produtos, inclusive fazendo anúncios bem mercantilistas.
E aí eu chego nas questões finais, 50 minutos já, eu quero parar por aqui. O que a gente tem por desafio para o ano de 2023, desafio jurídico para o ano que vem? Nessa temática, a gente tem que definir essa questão da reserva legal. Na minha opinião, temos um caminho normativo, a Lei 3268, a Lei do Ato Médico, o Decreto-Lei 4113, que faz a moldura restringindo os anúncios médicos. Temos algo específico em lei ordinária federal sobre o antes e depois, de forma expressa? Não temos. Mas eu acho que não precisamos disso. Até mesmo porque são restrições muito específicas. E essas restrições específicas, acessórias ao exercício da medicina, que não são centrais no exercício do ato médico, isso é uma questão de captação de clientela, é a mesma coisa do médico. O médico é proibido de fazer consórcio, de fazer promoção, no sentido de vou operar você, chame uma outra paciente que a sua prótese mamária vai sair de graça. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque não pode mercantilizar. E se essa tese desse MS prosperar, aí a gente tem um esvaziamento por completo. Qualquer dispositivo do Código de Ética Médica vai passar a ser questionado, do ponto de vista de que o CFM não tem competência, eu vou ter que colocar tudo para cada dispositivo desse do Código de Ética Médica das resoluções, eu vou ter que ter uma nova lei ordinária federal. Não faz sentido, turma. Isso é contraproducente. Isso é um formalismo que isola o direito da realidade normativa, da dinâmica normativa que a gente deve ter. Ademais, e aí o segundo ponto, o antes e o depois, a promessa de um resultado, porque o antes e o depois ele está ali prometendo um resultado, insinuando ou pelo menos prometendo um resultado. Subverte a natureza ontológica da atividade médica, que é de meios. Sempre é de meios. Eu não tenho como garantir, eu posso pegar dois. Eu tenho um caso concreto assim. Médicos, dentistas, operaram 2 irmãos gêmeos fazendo cirurgia ortognática. Um ficou bom, o outro precisou reoperar 3 vezes. E acionou meus clientes. Eu não tenho como garantir. E o judiciário presta um serviço ruim quando diz que, olha, a cirurgia estética meramente embelezadora é obrigação de resultado. Não é. A gente precisa rever isso também. E aí a promessa de resultado, turma, é um dano autônomo nesses casos. Então, se você faz o antes e o depois, e o paciente depois, insatisfeito, lhe aciona, ainda que do ponto de vista técnico você tenha sido bem do ponto de vista cirúrgico, o seu anúncio lhe comprometeu. Percebem? Lhe colocou na expectativa, na promessa de um resultado que você não conseguiu garantir e é subjetivo, que é na perspectiva do paciente. E aí eu coloco aí o desserviço do judiciário brasileiro ao enquadrar o contrato de tratamento no regime consumerista. E aí, nesse ponto, eu tenho que concordar com o doutor Pedro, que é o seguinte, ele não colocou, eu estou dando ideia para o doutor Pedro aqui, mas ele não colocou na manifestação dele, mas ele poderia ter colocado e falar, ora, se o judiciário brasileiro entende que o médico é um fornecedor, um mercador da saúde, porque o contrato de tratamento está subsumível ao CDC, regime consumerista, então ele é realmente um ator econômico. Então deixa ele fazer publicidade, deixa ele angariar a clientela, deixa ele fazer consórcio, deixa ele fazer promoção, mailing list. Ora, o problema, e aí eu discordo da lógica, porque na minha opinião, o enquadramento do judiciário, meus alunos têm a oportunidade de ter acesso aos meus fundamentos dentro da pós-graduação, quero lhe convidar para participar da nossa pós, não deveria ser, nunca foi, não é e não deveria ser uma relação de consumo, por inúmeros motivos. O CDC não se aplica. O CDC, materialmente, tem vários dispositivos que se você for aplicar na atividade médica, não casa, não combina, inclusive é crime. Tá? E aí a gente, respondendo as duas perguntas para a gente encerrar, já podem os médicos fazer publicidade nas redes sociais utilizando-se a imagem dos pacientes como antes e depois? Se você ler a decisão, só a decisão, e só a linha G do artigo 3º, você pode chegar a uma resposta positiva. Entretanto, na minha opinião, respeitando as opiniões em contrário, a resposta é negativa. Porque existem outros dispositivos que não foram anulados, dentro do Código de Ética Médica e na Resolução de 1974, que podem enquadrar a conduta médica e efetivamente levar ao ilícito administrativo. E aí a última pergunta, então, professor, seria necessário uma nova lei que especificasse o tema dos anúncios médicos nas redes sociais?
Na minha opinião, que enxergo o tema dessa forma, não. Porque, para mim, está muito bem delimitado o caminho normativo que dá ao CFM a possibilidade de legislar em anúncios médicos, em questões envolvendo pesquisa, em questão envolvendo diretiva antecipada, e inúmeros outros temas. Agora, seria interessante, e é isso que eu falei na minha dissertação de mestrado, e aí eu concordo, que houvesse uma nova lei ordinária federal que ratificasse isso. Uma lei que instituísse o contrato de tratamento do Brasil, assim como foi feito na Alemanha, e que em um dos artigos, podia ser ali a partir do 609 do Código Civil, depois 609A, começava o contrato de tratamento, né, especificando esse contrato de prestação de serviço tão particular. Mas podia ter lá dizendo o seguinte, um dos artigos diz, olha, os ilícitos administrativos têm que ser considerados. Refazendo minha fala, os médicos devem respeitar os dispositivos contidos no Código de Ética Médica e nas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Eles compõem, de forma subsidiária, o contrato de tratamento. Assim como temos inúmeros exemplos de outros ramos jurídicos que se utilizam de normas infralegais para compor. É tipo uma norma penal em branca. Eu preciso de um complemento e eu não tenho como colocar esse complemento nas costas do legislador em Brasília. Na Câmara Federal e no Senado. Não faz sentido isso, é contraproducente. Então, meus amigos, é isso. Deixa eu voltar para a tela aqui. 56 minutos já conversando com vocês. Eu sei que vão puxar minha orelha, mas é porque esse tema realmente é um grande desafio para os próximos anos que virão, tá bom? Queria agradecer mais uma vez colocar aqui meu arroba, Alessandro Timbó, lá no Instagram. Podem me procurar lá, me seguir, eventualmente para ceder algum material contido aqui nessa aula, ó, decisão, um precedente, tá bom? Eu queria agradecer enormemente a atenção de vocês, desejar que vocês aproveitem muito os materiais do webinar e, claro, fazer o convite para que você venha se matricular na nossa pós-graduação em Direito Médico daqui do SES, tá bom? Esse é um tema super importante. Se vocês tiverem alguma contribuição, alguma correção, alguma coisa, eu aprendo muito mais com vocês, acreditem, do que vocês comigo. Podem me acionar lá no Instagram, no inbox, que eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo sempre a todo mundo, tá bom? Um grande abraço, uma excelente semana para todo mundo.